E a primeira pergunta é do Diesel Vincent Bones. Ele falou o seguinte: se invertesse cada oponente de Zoro e do Sanji, eles ainda venceriam? Cara, eu adorei essa pergunta porque pode gerar discussões até mesmo do início da jornada do bando do Chapéu de Palha. Talvez os únicos oponentes que gerem dúvidas sobre isso sejam King e Queen. Nós achamos que sempre que o Oda coloca dois oponentes pra lutarem contra o Sanji e contra o Zoro, eles possuem forças bem equilibradas. Mas, por exemplo, lá em Dressrosa, o Sanji basicamente trocou golpes com o Doflamingo, mas ficou a maior parte do tempo com a Violet e depois foi pra Zou. Porém, o Zoro enfrentou Pika, que é um dos maiores oponentes que ele enfrentou até hoje, e talvez Sanji não conseguisse derrotá-lo simplesmente pelo fato do seu tamanho extremamente grande. Talvez na forma normal de Pika o Sanji conseguiria fácil, mas na forma gigantesca ele teria que chutar muitas vezes pro Pika ser destruído. E Zoro fez isso com apenas um corte no meio dele. Então nós achamos que só por isso talvez Pika fosse um pouco difícil pro Sanji, mas aqui em Wano os dois lidariam com seus oponentes tranquilamente. O Sanji consegue usar o Skywalk para voar e se equiparar com King, além das chamas que os dois produzem, e Zoro conseguiria combater as partes mecânicas de Queen usando suas espadas, além dos golpes à distância que os dois aplicam também. Então eu acho que seria muito mais equilibrado se colocassem Sanji versus King e Zoro versus Queen. Mas o Oda com certeza usou isso para dificultar um pouco, e o Oda usou essa formação para explorar um pouco mais do passado dos dois personagens, porque o Queen tem toda a relação com os Vinsmoke e o Zoro teve que usar seu máximo para derrotar um Lonariano. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. Então se vocês ainda não nos acompanham nessas redes sociais, não percam tempo, os links estão na descrição. E sem mais enrolação, bora para a próxima pergunta. A Astarten falou o seguinte: qual vocês acham que será a solução para os Chapéus de Palha deixarem o Wano em segurança com tudo que está rodeando eles? Acham que todos de fato vão conseguir sair? Na nossa opinião, sim, todo mundo vai conseguir sair em segurança. Existem várias coisas que ficaram em aberto no último capítulo. Por exemplo, o Touro Verde fala sobre preparar um navio para que ele possa sair. Possivelmente, ou ele vai conseguir capturar alguém, que é uma coisa que a gente acredita que não vai acontecer, porque o Oda não repetiria esse arco de alguém ser capturado para os Chapéus de Palha irem atrás. E a segunda opção seria ele fugir, já que os Chapéus de Palha têm outro nível, existem vários piratas muito fortes. São duas coisas que ficaram em aberto. Outra coisa é o Zunisha. Nós acreditamos muito que o fator que vai fazer com que os Mugiwaras saiam principalmente em segurança de Wano é o Zunisha. O Momo deu a ordem pro elefante ficar quieto até que chega o momento certo para que ele abra as barreiras de Wano, e esse momento certo não chegou. Possivelmente esse momento vai chegar quando o Luffy sair desse território. E se o Zunisha tá presente nessa saída do Luffy, consequentemente todo o arco dramático que for ter alguma perda será relacionado ao Zunisha e essa promessa que ele terá cumprido. Então ele vai abrir as fronteiras de Wano. Caso algum navio tente acertar os Mugiwaras, eu acredito que o Zunisha vai ter esse papel de proteger eles, assim como ele fez lá com Jack em Zou, e os Mugiwaras vão seguir para a próxima ilha em segurança por causa dessas pessoas que protegeram ele. E outra coisa, o maior desejo do Oden é que eles protegessem o Joy Boy. Eu acho que é exatamente isso que o povo de Wano vai fazer aqui nessa reta final. E o Edu Alves falou o seguinte: em Skypiea foi citado que existem 4 deuses no mundo de One Piece: o deus do sol, que já sabemos que é o Luffy, o deus da floresta, o deus da chuva e o deus da terra. Já sabemos quem é o deus do sol, então quanto aos outros deuses, será o próprio Almirante Touro Verde um desses 4 deuses? Cara, esse assunto é muito interessante, inclusive seria a pauta de um vídeo inteiro aqui no canal. Mas resumindo, rapidamente, esses 4 deuses de Skypiea provavelmente são os primeiros deuses ancestrais que existiram no mundo de One Piece. O deus do sol, Nika, obviamente, incorporado agora na figura de Luffy. O deus da floresta, sim, pode ser o Aramaki. Talvez a fruta dele não seja uma paramécia ou uma logia, e sim seja uma Zoanda, deus da floresta, assim como é a de Luffy. Até porque quando os Gorosei estão falando da fruta do Luffy, eles dizem que as Zoans têm vontade própria, principalmente agir um deus. Então muito provavelmente não é a única fruta de um deus que existe em One Piece, e nós apostaríamos fortemente nesses 4 deuses. Seguindo, temos o deus da chuva, que provavelmente é incorporado na figura de Monkey D. Dragon. Nós já vimos que toda vez que ele aparece na obra, o clima muda, e aparentemente ele tem controle sobre isso. Tanto pode ser uma das armas ancestrais, mas nós acreditamos mais fortemente que seja a fruta do deus da chuva. E por último, o deus da terra. Esse deus não só existe no mundo de One Piece, como nós acreditamos que já temos o nome dele e a
forma dele. Nós vimos tudo isso em Skypiea. Lembrem-se do deus Vurt, que é mostrado por cones aos Mugiwaras quando eles estão no centro da cidade. Vurt é como os habitantes da Ilha do Céu chamam a Terra, que no caso é a areia ou a terra do nosso mundo. E existe um deus que eles veneram que é o deus Vurt, e nós acreditamos que essa seja a figura desse deus da Terra. E curiosamente essa figura se assemelha um pouco à figura de Imo, que nós acreditamos que tem esse poder, o poder de remodelar a Terra à sua vontade. E foi dessa forma que ele criou a Redline, e é dessa forma que ele conseguiu subjugar o Reino Antigo. Nós acreditamos que isso ainda vai ser explorado em breve, e talvez esses deuses fossem chamados assim por causa de seu grande poder. Isso com certeza dá um vídeo inteiro do canal e nós vamos tentar elaborar um roteiro o mais breve possível para trazer essa teoria para vocês. Mas espero que a resposta tenha sido satisfatória. E a próxima pergunta é do Balão Suspeito. Ah, meu Deus. Como o Enel vai se adaptar à nova escala de poder em One Piece? Porque eu não acho que aqueles robôs dão conta de muita coisa, não. O que aconteceu com as outras luas de One Piece? Sobre personagens que viveram no século perdido, como Joy Boy, Noland e Ryuma, será que a história deles vai ter alguma conexão de alguma forma? Cara, ótima pergunta. E sobre o nível do poder do Enel aqui na Terra em One Piece, o Oda já deu a entender qual seria em um SBS. Ele falou o seguinte: caso Enel fosse um pirata e vivesse no Mar Azul, sua recompensa seria muito alta para os padrões da época, lá de Skypiea. A recompensa dele seria de 500 milhões. E isso já mostra um pouco do nível do Enel, porque 500 milhões já é muito maior do que a recompensa dos supernovas que apareceram lá no arquipélago do Sabaldi. Então com o Enel tendo 500 milhões, fica muito óbvio que ele seria talvez até chamado para o cargo de Shichibukai, como o Ace foi, só que o Ace acabou recusando. Então a gente acredita que o nível de poder dele seria esse, e o único problema do Enel foi que ele perdeu pro Luffy ali no começo da obra. Ele teria que perder, porque o Luffy é o protagonista. Assim como o Crocodile bateu de frente com o Doflamingo lá em Marineford e ajudou o Luffy contra o Akainu, eu acredito que o Enel foi um pouquinho nerfado pro Luffy poder avançar para outra ilha, e principalmente porque ele é um cara de borracha. Mas tirando isso, o Enel ia causar um grande trabalho se ele fosse do Mar Azul, tendo em base aqui essa recompensa dele. E cara, sobre a sua segunda pergunta das luas em One Piece, obviamente hoje nós só vemos uma lua nos céus. E nós acreditamos que essa é a última lua que sobrou das 7 que existiam no começo de tudo. Nós vimos isso na biblioteca de Ohara, onde nós vemos a Terra circundada por 7 grandes esferas. E uma delas é a lua. Essas luas ou planetas em One Piece com certeza foram destruídas ou simplesmente deixaram de existir por falta de recursos. Assim como a própria última lua parece estar esgotando seus recursos. Até porque quando o Enel chega lá, ele tem que ligar as ruínas usando sua eletricidade. Provavelmente esses povos que desceram da lua são os povos que hoje habitam o Mar Azul, assim como a gente falou na teoria da serpente de One Piece. E pode ter havido uma gigante criatura que engoliu ou destruiu as 6 das 7 luas originais, assim como a história de Bakunawa da mitologia indonésia. Dessa forma, assim como visto na história de Capas do Enel, os povos alados que desceram da lua hoje habitam Skypiea e as outras ilhas do céu. E os únicos habitantes originais da Terra são os tritões e os reis dos mares, além das criaturas marítimas em geral. Então todos os outros são necessariamente seres alados que desceram e perderam suas características aladas ao longo do tempo. Isso pode ter até tido influência dos 4 deuses primordiais que são ditos lá em Skypiea. Esse é um assunto muito denso, mas nós falamos sobre isso nesse vídeo aqui, e se vocês ainda não assistiram, nós recomendamos fortemente que assistam. E essa parte final sobre esses personagens que viveram no século perdido, que no caso só foi o Joy Boy aqui, aí você cita aqui também o Noland e o Ryuma, todos esses personagens já estão tendo suas conexões. O Ryuma ficou mais nessa parte de Wano, com ele sendo comparado ao próprio Nika, o próprio Joy Boy, por ele, assim como o Nika, agora atualmente, ter derrotado um dragão. E sobre o Noland, ele tem muita simbologia, inclusive já falamos muito aqui no canal, tá passando um vídeo aí na tela pra vocês que a gente fala muito sobre isso, já que no flashback do Noland, pela primeira vez, cronologicamente falando, é a primeira vez que a gente vê um garoto usando um chapéu de palha, então é muito importante. E o Alisson Arruda falou o seguinte: qual a probabilidade da forma Sulong ser a forma principal dos Sulongs no passado, sendo que haviam 7 luas e assim eles conseguiam ficar nessa forma o tempo todo. Já hoje, como só existe uma lua e ela não aparece sempre, os Minks não conseguem ficar com esse modo ativo, somente na luz da lua cheia. Cara, a teoria é muito boa, só que o fato de serem 7 luas pra gente não significa que eles conseguiriam ficar 100% ativo o tempo todo, até porque eles são ativados com a lua normal, a nossa lua. Então a gente não tem nenhuma garantia que as outras luas exercessem alguma influência sobre eles. A gente viu lá na história de capa do Enel, e novamente que capas fundamentais para a história de One Piece, a gente viu que existem piratas espaciais que passaram lá pela lua e o Enel acabou derrotando eles. E uma curiosidade é que esses animais, assim como os Minks, eles conseguem usar eletricidade na ponta da arma deles. E outra coisa é que os robôs, os animais, parecem também Minks, que foram recarregados por Enel. Então essa lua existe muita eletricidade que por sua vez é uma coisa que os Minks produzem. Então o fato desses animais que parecem ser
ser minks não ficarem em forma Sulong, talvez não signifique que seja a forma normal deles. Talvez até mesmo na Lua eles conseguissem ficar em modo normal e quando eles quisessem, em forma de batalha, eles assumiriam essa forma Sulong. Mas é muito curioso, realmente existiam várias luas e realmente os minks podem não ter vindo da Lua, pode ter vindo de outra, porque como vimos também na história de Capas do Enel, o povo que morava lá era um povo valado e eles desceram pro Mar Azul, desceram pra Ilhas do Céu. Então é uma coisa que precisa ser muito trabalhada ainda na obra e a gente tá muito curioso pra saber. E galera, antes de continuar, a gente gostaria de pedir o seu like, caso vocês estejam gostando do vídeo, e a sua inscrição. Falta muito pouco pro Yato acabar, o Oda tá voltando das férias, então vai vir com tudo e vai ser muito bom ter vocês aqui no canal pra gente poder ver o que vai acontecer agora em um ano. Como vocês podem ver, o canal atingiu 60 mil inscritos atualmente e foi muito legal, vocês ajudaram bastante e vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente agora nessa nova meta de 70 mil. Desde já, obrigado a todo mundo que fez isso e vamos para a próxima pergunta. O Garp falou o seguinte: o Grand Bull disse sobre a Marinha não ter pessoal disponível. O quanto será que os Chichibukais prejudicaram o contingente da Marinha? Será que eles calcularam mal a força dos corsários? Cara, pensamento muito interessante e não tem como responder essa pergunta sem citar o famoso Doutor Vegapunk. E pra citar esse doutor, eu vou juntar com a pergunta do caixista aquariano. Ele falou o seguinte: em One Piece é possível existir dirigíveis ou aviões e possivelmente armas nucleares feitas por Dr. Vegapunk, que está há 500 anos à frente na tecnologia? Cara, com certeza suas perguntas se complementam, porque é claro, a Marinha pode não ter pessoal disponível porque são muitos piratas. E eu acho que não necessariamente é culpa dos corsários. A Marinha não estava preparada para uma nova era dos piratas depois que Roger morreu, e desde então eles não conseguiram aumentar seu contingente suficientemente para acompanhar o crescimento absurdo da pirataria. Como nós sabemos, os corsários seriam para lidar com piratas maiores, com ameaças maiores, e não necessariamente para ser uma simples adição ao exército da Marinha. Mas com certeza o contingente da Marinha foi complementado pela criação de Vegapunk, a SSG. Nós não sabemos do que se trata, mas com certeza é algo grandioso. Nós não acreditamos que dirigíveis ou aviões se encaixariam no mundo de One Piece, até porque nós estamos falando de piratas com poderes de Akumas no Mi, como por exemplo a fruta do Deus do Sol, e ela com certeza destruiria qualquer dirigível ou avião que fosse criado em One Piece. Mas armas nucleares são uma possibilidade bem provável, mas não necessariamente nucleares, mas sim uma arma de destruição em massa. E aqui nós podemos estar falando das armas ancestrais. Pluto nós sabemos que o governo não possui e nem a Poseidon, mas a Uranus pode estar sim em posse de Insama, e ela pode ser uma arma responsável pela destruição completa e o apagamento da ilha que foi um dia o Reino Antigo. A SSG criada por Vegapunk é uma substituição ou uma melhora do exército pacifista, os PX, e são fortes o suficiente para bater de frente com Yonkous. Nós acreditamos que das duas uma, ou seriam gigantes ancestrais revividos e melhorados com a tecnologia de Vegapunk, ou podem ser dragões gigantescos, que são duas coisas que nós já vimos acontecer na obra. Os dragões criados por Vegapunk lá na ilha de Punk Hazard e o Wars revivido pelo poder da Akuma no Mi de Gekko Moria. As duas coisas podem demonstrar o que seria a SSG, e as duas coisas seriam armas de destruição em massa absurdas e que combateriam de frente com os Yonkous e o exército mais poderoso do mundo. Então não, eu acho que o governo não calculou mal a força dos corsários, eles só talvez não contavam com a quantidade de traições que eles iriam sofrer e da quantidade de corsários que eles iriam perder ao longo do caminho. No fim, só sobraram 5 de uma formação totalmente improvisada, e hoje em dia foram completamente extinguidos. Mas a confiança demonstrada por Fujitora quando ele fala da SSG de Vegapunk é o suficiente para nos garantir que a Marinha sempre esteve preparada para isso, e hoje eles estão mais preparados do que nunca para a guerra final de One Piece. E a próxima pergunta é do Isaac Cedral. Salve supernovas, tranquilos? A pergunta não é sobre One Piece, mas sim sobre vocês. Gostaria de saber como vocês se conheceram e viraram amigos e como a ideia de criar o canal surgiu. Cara, esse é um assunto um pouco nebuloso, porque o canal cresceu, e cresceu de uma maneira muito rápida, sem que a gente se desse conta e sem que a gente lembrasse de certas coisas. Por exemplo, o nome do canal, a gente não lembra exatamente quem deu essa ideia do nome do canal. A gente já pensou em vários nomes, como Canal Tridente, Canal Três Almirantes, tipo coisa ridícula, coisa de quem tá começando mesmo, mas acabou que ficou o Canal Supernovas e encaixou perfeitamente na proposta, e tudo funcionou muito bem. A gente se conheceu na escola, e o principal motivo da gente querer criar o canal é porque no ano de 2020, a gente comprava muito mangá de One Piece, a gente começou a fazer uma coleção, uma pequena coleção, não completa, mas a gente discutia muito sobre os mangás que estavam sendo lançados, capítulos que estavam sendo lançados, e a gente conversava praticamente todo dia, e a gente conversava entre si e falava, cara, porque a gente não cria um conteúdo, porque a gente não cria um canal de One Piece, e acabou que chegou o capítulo 1000 de One Piece, e a gente falou, é agora ou nunca, vamos começar no capítulo 1000, e daqui por diante a gente vai se dedicar a isso, e foi exatamente isso que aconteceu, e vocês deram essa força incrível, e a gente tá aqui até hoje, a gente pretende ficar aqui até a obra
acabar, e se Deus quiser e a ajuda de vocês, muito além disso. Exatamente, obrigado pela pergunta e quem sabe a gente faça um vídeo completo contando a história toda do canal desde o começo. Vamos lá, próxima pergunta. O Lipe falou o seguinte: vocês acham que assim como o Oda criou o Gear 4 com várias formas, Luffy também poderá fazer isso com o Gear 5? Galera, quanto a isso, a forma Gear 5 do Luffy na verdade é a forma real de sua fruta, e o Gear 4 seriam apenas formas híbridas ou variações da forma do Deus do Sol. Então nós não acreditamos que existam formas do Gear 5, e sim maneiras de usá-lo. Como nós vimos da batalha contra Kaido, o Luffy usa quase da Toon Force para lutar contra Kaido, e os seus poderes são limitados apenas pela sua imaginação. Nós acreditamos que seja isso que ele vai fazer daqui pra frente, aprimorando cada vez mais seus ataques a partir de seus pensamentos. E nisso, o céu é o limite. Ele pode simplesmente, sei lá, se transformar num elefante gigante, fazer sua mão virar um machado gigante, fazer sua mão virar um martelo, qualquer coisa. Porque essa fruta dá liberdade pro usuário. E essa fruta será muito mais explorada e talvez o próprio Deus do Sol será revelado na luta contra a Barba Negra. Já temos um vídeo pronto sobre isso e nós vamos lançar essa semana ainda sobre a luta do Barba Negra versus o Luffy e como a fruta do Luffy vai desempenhar o papel mais importante da história e vai fazê-lo vencer a escuridão em pessoa e trazer o amanhecer ao mundo. Esse vídeo vai estar muito bacana, então aguardem. E a próxima pergunta é do P. Jaquim. Ele falou o seguinte: por que o governo não pôs apenas morto na recompensa do Luffy e da Robin? E cara, nós também ficamos um pouco surpresos que isso não aconteceu na obra, mas faz sentido, já que é a Marinha que é responsável pela confecção dos cartazes de procurados e não o governo. Tanto que no diálogo entre os Gorosei eles ficam surpresos que a foto que eles disseram que não era pra ir pro cartaz foi a foto que foi pro cartaz do Luffy, que é a foto do Deus do Sol. Além disso, o nome D ainda está no cartaz de Luffy, assim como está no cartaz de Teach. E nós ainda não entendemos exatamente por que esse nome não foi removido dos cartazes deles, já que os dois se tornaram piratas de grande nome no mundo dos piratas, e o D pode comprometer a imagem dos D que o governo está tentando criar. Sobre a Robin, o apenas morto não faria sentido no cartaz dela, já que o governo está tentando capturá-la viva. Poderia ser um Only Alive, assim como foi com o do Sanji, mas eu acho que ficaria um pouco repetitivo. Eles simplesmente querem capturar a Robin a todo custo. Mas nós acreditamos que daqui pro fim da obra, Luffy realmente vai ganhar essa nomenclatura no seu cartaz e o seu nome vai ser modificado para esconder o D que o governo tanto quer apagar. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado e mais esse vídeo de perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E é claro, se você não mandou alguma pergunta ainda, alguma opinião, alguma teoria que vocês têm depois dessas várias semanas de hiato, manda lá, @canal Supernovas, a gente vai ler. Infelizmente não é toda pergunta que a gente consegue trazer para vídeo, mas a gente traz muitas. Inclusive vai ter uma parte 2 ainda do mesmo post, então vão lá fazer suas perguntas. Outros cantos bem legais para vocês seguirem a gente é o Discord, onde vários inscritos se encontram por lá, conversam, bate-papo sobre o episódio, o mangá. Inclusive tem várias calls que a gente acaba entrando, jogando lá com a galera. E outra coisa também é a nossa plataforma de lives, a Roxinha, que a gente tá fazendo muita live, conversando com vocês. Toda semana, entre sexta e domingo, a gente tá aqui conversando com vocês. Então segue a gente em todo lugar pra ficar por dentro do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!